Olá, dono de postos, gestores de postos de combustíveis, lubrificadores, frentistas. O objetivo da nossa aula aqui é falar sobre lubrificantes. Eu vou falar de uma maneira muito simples, com alguns poucos aspectos que você precisa saber sobre lubrificantes, para não ficar sem resposta, não deixar de vender e, é óbvio, aprender e vender cada vez mais. Então vamos falar aqui primeiramente nas funções dos lubrificantes. Quais são as funções do lubrificantes? A primeira delas é óbvio, a redução de atrito, que é lubrificar o motor para reduzir o atrito dele, para assim que ele consiga fazer seu desempenho consumindo menos combustível, gerando menos calor e tudo mais. Outra função muito importante é a vedação de pressões. Todo mundo sabe que entre a camisa do pistão e o pistão existem algumas folgas, entre os anéis também. Então essas folgas têm que ser preenchidas para quando houver a combustão na câmara de combustão, não vaze pressão nem gases para dentro do cárter. Então, aumentando assim a eficiência e diminuindo o consumo de combustível no motor. Outra função dele é promover o resfriamento do motor. O lubrificante, por incrível que pareça, ele é responsável por cerca de 30% do resfriamento do motor. É por isso que não vale a pena nós postergarmos a troca de óleo quando esses lubrificantes vão perdendo suas propriedades, e também deixar o nível do lubrificante baixar muito, porque além de faltar com a lubrificação, ele vai diminuir a troca de calor, ou seja, a dissipação daquele calor e o resfriamento do motor, prejudicando a vida útil do motor. Outra função dele é a limpeza. Ele tem, todo lubrificante tem também aqueles 3 aditivos que tem na gasolina aditivada, que você pode ver em outras aulas aí. Um deles é o detergente, outro é o dispersante e outro é o antioxidante. Além de redutores de atrito e outros aditivos que existem nos lubrificantes. Então o que que o detergente faz? Ele vai remover aquele resíduo de combustão do motor. O dispersante vai dispersar esses resíduos até o filtro ou os filtros. E o antioxidante é o antiferrugem, ele não vai deixar enferrujar teu motor. E dentro dessa mesma linha, ele promove a proteção do seu motor. Então vimos aqui 5 funções dos lubrificantes automotivos. Vamos para o próximo slide então. Aqui nós temos uma figura esquemática aqui do virabrequim, do pistão, das válvulas e comando de válvula. Por que que eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia? Primeiro ponto importante, olha o tamanho da pressão que é exercida lá no comando de válvula. São 21.000 quilos por centímetro quadrado. 21.000 quilos por centímetro quadrado é muita coisa. Imagine você com o teu dedo, que é a superfície de contato é mais ou menos 1 centímetro quadrado. Agora imagine em cima do teu dedo 20 fuscas equilibrados, pesando mais ou menos 1 tonelada cada um, tá? Até um pouco menos que isso, mas imagine o tamanho da pressão. Por que eu coloquei isso? Porque se houver qualquer rompimento na película do lubrificante lá no comando de válvula, vai gerar o quê? Atrito de metal contra metal. E aí fundir o teu motor. Azulou, como o pessoal fala, né? Então você pode ter uma ideia, também outra informação importante, que entre as camisas e os anéis dos pistões é gerado 80% das perdas por atrito, ou seja, justamente naquela hora onde tem a camisa do pistão e o pistão trabalhando aqui. Esse atrito dos anéis, entre os anéis e a camisa, gera 80% da perda da eficiência do motor por atrito. Por isso, se houver falha na lubrificação, lubrificantes inadequados ou vencidos já sem aditivo nenhum, ele vai gerar atrito de metal com metal. Esses 80% vão subir ainda mais, prejudicando o teu motor. Vamos rapidamente aqui para outro corte, tá? Aqui eu fiz um corte da câmara de combustão, onde vocês podem ver, nós temos aqui nessa parte azul as galerias da água do radiador, por onde ele circula. Vocês podem ver também o tamanho da importância que é você ter sempre o aditivo do radiador em dia. A água do radiador, se estiver limpa, é errado, ela tem que estar colorida. Então colorida significa a presença do aditivo. Esse aditivo tem antiatrito, anticongelante, antifervura, entre outras propriedades. Então ali existe uma temperatura extrema. Se você não tiver esse resfriamento muito bem feito, vai acabar detonando com o teu motor. Aqui o esquema da circulação do lubrificante no veículo. Então ele vai sair do cárter, a bomba de óleo vai bombeá-lo até passar pelo filtro de óleo, e aí ele vai passar pelo motor exercendo aquelas 5 funções que eu falei para você. Então o que que acontece? O motor vai gerar na combustão resíduos de combustão. Ele vai passar pelo cárter, onde vai ser resfriado e bombeado até o filtro que vai reter esses resíduos. Aí eu faço a pergunta, quando se vai trocar o óleo de um veículo, se precisa trocar o filtro de óleo também ou não?
É óbvio que sim, porque senão esse filtro vai ficando impregnado, vai gerando mais resistência, forçando mais tua bomba de óleo e muitas vezes vai acabar abrindo essa válvulazinha aqui de bypass, que normalmente é dentro do próprio filtro. Para não estourar tua bomba, teu motor, ele vai acabar liberando todo esse óleo sujo passando pelo teu motor. E aquele lubrificante, ao invés de exercer uma função de limpeza e proteção, ele vai fazer uma função de lixa. Exatamente isso. Por isso também é muito importante trocar o filtro de ar, porque o filtro de ar na admissão ele vai ser filtrado para não entrar partículas de poeira, de areia lá na câmara de combustão, onde o óleo vai lavar isso, vai passar por todo esse circuito. Então trocou o óleo, lembre-se de trocar o filtro de óleo, filtro de ar e, se possível, também filtro de combustível. Então lubrificantes nós classificamos aqui rapidamente como quanto à origem dele, se é mineral, sintético ou semissintético. Ele é classificado, então, pela origem, se é mineral, sintético ou semi, pela viscosidade, classificação SAI, e aditivação, classificação API. Já vamos destrinchar uma por uma delas. Se você é lubrificador, você é frentista, souber somente esses 3 detalhes dos lubrificantes, você vai ser muito acima da média. Então, em relação à origem, óleo mineral e óleo sintético, qual a diferença? O óleo mineral ele é extraído do petróleo, assim como o sintético também. Só que o sintético passa por uma série de reações químicas para torná-lo mais uniforme e cortar as partículas lá do lubrificante em partículas menorzinhas. Ou seja, você consegue fabricar um óleo muito mais fino. Ao invés do 20-40, você consegue um 5-20, um 5-40, um 0,20, por exemplo. Se chacoalhando na tua mão, parece uma água de tão fininho. Mas isso é bom ou não é, Lourenço? Já vamos falar sobre isso. Então, em relação à origem mineral e sintético, existe o semissintético, que é a mistura dos dois. Dependendo do veículo, ele vai exigir que seja semissintético ou sintético. Em relação ao combustível, a primeira letra indica a utilização. Se ele começa com S, L, SN, SO, a primeira letrinha é de faísca, ou seja, motores a explosão. A segunda letra é que é o C, motores a compressão. Então nós temos a classificação dos óleos SL, SM, SN e assim por diante, e o C, que é CH, CI, CJ e assim por diante. Em relação à classificação, existe a classificação API, que é o Instituto Americano de Petróleo, que classifica o óleo em relação aos serviços dele, que é o EAC, como diz aqui, SA, SL, SM, SN. A segunda letra indica o nível de aditivação desse motor. Quanto maior a segunda letra, mais evoluído é o óleo, mais moderno é o óleo. Então, se você tem um óleo SM e um SN, o SN é um óleo mais avançado. Qual óleo eu vou usar no meu motor? Depende da orientação do seu fabricante, do veículo. Classificação SAI. SAI diz respeito à viscosidade. SAI significa Sociedade Americana de Engenharia. Então nós temos o óleo 1540, o óleo monoviscoso, o óleo 40, o óleo 30, por exemplo, que nem se usa mais em veículos hoje. E o 1540 é um multiviscoso. Multiviscoso porque na hora da partida o que acontece 80% do desgaste do motor, porque o motor não está aquecido e nem lubrificado totalmente. Então na hora da partida você vai partir o motor e até ele lubrificar ocorre 80% do desgaste do motor. Por que eu tenho um óleo 1540? Então, porque não é só 15, porque ele é mais fluido, ele lubrifica o motor em menos de 1 segundo, no caso dos sintéticos. Porque na hora que o motor esquenta, ele causa folga, ele vai ter uma dilatação, e se o óleo fosse somente fino, um óleo 5, um óleo 10, ele iria abrir folgas e iria queimar óleo, iria escapar esse óleo. Por que 15-40? Então, ele se comporta na partida como óleo 15 e quando o motor está aquecido, se comporta como óleo 40, ele encorpa. Ele tem um melhorador de viscosidade justamente para isso. E a hora que você desliga teu motor, teu carro, ele vai resfriar novamente, voltando a se comportar como óleo 15 a frio. Dúvidas frequentes, vou passar rapidamente para você. Lembrando que todas essas dicas e muito mais informações e mais aprofundadas eu tenho no meu curso para frentistas. Eu vou falar lá dos 5 passos, vou falar de combustíveis, aditivos, lubrificantes e atendimento. É muito importante que você acesse, porque nós temos lá 2 horas de curso, divididas em várias aulas bem fáceis de assistir, e você vai poder assistir quantas vezes quiser. Então, como que eu devo escolher o lubrificante para o meu veículo? Não precisa ler tudo isso aqui, mas o manual do proprietário é quem manda. Não existe óleo para 30 mil quilômetros, óleo para 10 mil quilômetros. Quem vai dizer isso é o manual do teu veículo. Ah, mas eu estou no posto de 90% dos clientes que chegam lá não tem manual. Para isso existem hoje aplicativos das companhias, existem tabelas de lubrificação que você consegue lá no teu distribuidor, na tua companhia. Você vai colocar na parede e vai mostrar para o teu cliente, ó, que seu carro é um Polo 2025,
vai lá na tabela e vê a quantidade de óleo e o óleo recomendado. Ah, mas se não tiver a marca que diz que é o óleo original, não tem problema, desde que você respeite a origem dele, se ele é semissintético ou sintético, a classificação API dele SN, SO ou superior, e também a classificação SAI de viscosidade. A viscosidade pode ser próxima, pode ser qualquer marca de óleo, você pode até completar esse óleo ou fazer a troca por outra marca qualquer sem problema algum, desde que respeite essas 3 especificações, independente de qual seja o óleo. Outra, qual o nível correto de óleo no motor? Primeiro, nós temos a vareta que tem lá o nível máximo e mínimo. O nível correto é entre os dois, tá? Porque entre os dois, lá no meu curso eu explico com mais detalhes. Porque normalmente você para no posto, até o óleo baixar, você poder fazer a medição correta, demora uns 5 minutos. Então, existe essa tolerância. Você vai, todo óleo queima um pouquinho, todo carro queima um pouquinho de óleo, é normal. Então, quando ele estiver baixando da metade, é interessante já parar o carro no dia seguinte na tua casa, faz a medição e veja se não está muito baixo. Aí dirija-se ao seu mecânico, ao seu posto de combustível, ou se você tiver conhecimento, faça a troca, mas é importante não sempre estar entre as 2 marcas. Se ele estiver acima, é bom? Não. Ele vai causar sobrepressão no cárter, sujando a vela e dando outros problemas bem mais graves. Então eu vou deixar aqui, se quiserem podem pausar o vídeo e ler. Óleo é bom, aquele que não baixa nível, não precisa de reposição. Errado, é normal o óleo queimar um pouquinho, porque ele chega até próximo à câmara de combustão. Então cada veículo tem uma tolerância de queima. Se quiser, pausa aqui e depois assista. Outra dúvida: por que que o óleo do motor fica escuro com o uso? Então, não caia em balela de frentista ou mecânico que chega, faz assim com óleo e fala: "Ó, tá muito escuro, tá na hora de trocar", ou "tá muito fino, tá na hora de trocar". Todo óleo vai ficar escuro. Você trocou o óleo, rodou 10, 15 quilômetros, já vai ficar escuro. Por quê? Porque uma das funções do óleo lubrificante é fazer a limpeza do seu motor, limpeza do motor do seu carro. E outra, se ele é fino, não dá para saber com o teu dedo, porque existem óleos, como eu já falei, sintéticos com viscosidade zero, 30, 0,25, alguma coisa, que eles já são finos. Então, o que o frentista pode fazer para vender lubrificante é justamente pegar isso aqui, esse teste do dedo e perguntar para o motorista: "Olha, posso dar uma olhadinha na etiqueta? Parece que está um pouco escuro o seu óleo". Você não vai mentir para o teu cliente, você vai pedir para olhar a etiqueta. Então, vamos lá para a próxima. Quando eu devo trocar o óleo do carro? Já falamos. Quem diz isso, o período de troca, é o fabricante do veículo, é o tipo de óleo e o período de troca. Eu tive um carro antigamente, uns 2002, a época, o ano dele, que na tabela de lubrificação era para trocar a cada 20.000 quilômetros, e eu troquei a cada 20.000 quilômetros. Esse motor me durou 384.000 quilômetros. Então eu segui o que falava o manual. Vamos para a próxima? Ah, aqui uma dúvida interessante, tá? Quando o óleo é sintético, não é para rodar mais quilometragem. Antigamente o pessoal vendia óleo sintético, você olha para 30.000, para 20.000. O que vai dizer o período de troca, se é 5, 8 ou 10, é o manual do teu veículo, o manual do fabricante que vai dizer isso. O mesmo óleo lubrificante para um carro X vai ter a troca para 5.000 e para outra pode ser para 15. Então verifique o manual do seu veículo, é muito fácil de achar isso lá no manual e você não vai cair em conversa de mecânico mentiroso. Eu não estou dizendo que todos os mecânicos são mentirosos, mas tome cuidado, às vezes não é mentira, às vezes é falta de conhecimento. Mais uma dúvida: quanto tempo devo esperar para medir o nível do óleo quando para o carro? Pelo menos 5 minutos. Então o ideal é deixar na tua garagem, no local plano, e depois no dia seguinte medir. Na pista do posto de combustível, você sabe que tem a tolerância na vareta, então dentro da tolerância está normal. Bem, se você gostou dessa aula, é uma aula muito rápida para você saber a importância de saber 3 itens somente sobre lubrificantes. E assim você ser um frentista acima da média. E você, usuário comum, ficou sabendo então daquelas letrinhas que tem lá no rótulo do seu lubrificante. É interessante esse conhecimento para você não se enganar e não ser enganado também. E preservar seu consumo e seu motor do seu veículo. Para essa e mais dicas, acompanhe aqui no meu canal, tem uma playlist completa somente para postos de combustíveis. E você, usuário normal, também tirar todas as suas dúvidas, se é bom usar aditivado, usar comum. Eu tenho várias dicas interessantes sobre isso. Então, acessem algum link desse vídeo, o curso completo, os 5 passos do frentista. Tenho certeza que de vendas e atendimento para postos de combustíveis vai ser o teu melhor marketing para o teu posto. Até a próxima.